Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite aos internautas, boa noite Ivone, boa noite Rodrigo. Cadê Rodrigo? Está ali do lado. E a gente não vê, mas ele existe. É com muita alegria que eu venho aqui novamente falar com vocês, sem ter a pretensão de fazer palestra, mas de bater papo. Bater papo sobre as coisas do Evangelho e, de uma forma ou de outra, contextualizar no nosso dia a dia, contextualizar na nossa conduta diária, se isso pode ou não servir para que essa caminhada do Cristo ela possa ser concretizada nas nossas vidas. Observo que tem gente, hoje mesmo eu estava achando muito interessante, eu tenho um colega e admiro muito os evangélicos porque eles sabem os salmos, os versículos. É uma cultura mental importante, né? Versículo tal, capítulo tal, não, capítulo, versículo, então eles sabem os números todos. E quando eu estava vendo ele falar os números, porque é uma deficiência minha, eu nunca sei os capítulos e nem os versículos, eu estava pensando quanta cultura, né? Mas o bom dessa cultura de compreender todo o Evangelho é aonde ele toca a minha vida. Aonde posso dele me servir para me tornar melhor ou tornar melhor o outro. Para que saber todo o Evangelho do Cristo, saber tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e teorizar sobre isso e não internalizar. A nossa busca hoje, desse breve bate-papo, é contar uma história sobre a visita da verdade. Aonde está esse texto? Está no livro Jesus no Lar, escrito por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Gosto de contar a história desse livro porque conta no prefácio desse livro que Jesus, juntamente com seus discípulos, um dia qualquer reunidos, observou que o papo saía várias divagações. E naquele momento, ele muda a lógica do papo e começa a falar de verdades, a aprofundar, juntamente com seus discípulos, vários temas. E é nesse livro que se diz que ali surge o primeiro culto ao Evangelho no lar. Prática importante para, pelo menos para mim, eu ficava esperando um tempo. Aí eu buscava de domingo a domingo, não achava nem horário e nunca dava certo. Até que um dia realmente decidi fazer Evangelho no lar. Sou muito agradecida porque tenho conseguido comigo mesmo manter meu calendário de tempo e fazer o Evangelho. E sempre me faz muito bem. Então a visita da verdade está nesse livro. É um capítulo desse livro. E eu vou tentar relembrar a visita da verdade, começando com a história sobre a visita da verdade. Então, disse que uma pessoa pergunta ao mestre que eu estou falando é o mestre Jesus, o que é a verdade? Não é naquela parte de Pilatos, que também tem essa, mas é nesse contexto aqui agora. O que é a verdade? E o mestre diz, é a luz plena, a luz total. Aí Jesus percebeu que as pessoas, os discípulos, não entenderam muito bem esse conceito muito profundo, mas muito simples para entender tudo sobre a verdade. E ele começa a contar uma história. Eu também vou contar essa história para vocês, não sei se na íntegra. Se não for na íntegra, vocês vão adquirir o livro Jesus no Lar e vão tirar as vírgulas, os pontos e vírgulas que eu não disse. Mas era uma vez um homem, e agora sou eu que vou chamar ele de Senhor Y. Alguém aqui chamado Senhor Y? Não, né? Então, Senhor Y morava numa caverna muito escura, e lá nunca tinha penetrado a luz. Um lugar lúgubre, úmido, sujo, e ele, nesse lugar, ele se sentia profundamente injustiçado, profundamente infeliz. E clamava todo dia uma resposta. Por que estou nesse lugar? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Senhor Y se considerava um ser humano muito bom? Vírgula, eu vou fazer mesmo que Theo Pereira, vírgula, agora sou eu aqui. Vou parar um pouquinho a história. A pergunta é, quantas vezes nós
Estamos diante de algum problema na vida, de alguma lição que a gente chama de problemas, vicissitudes, alguma doença, e a gente pergunta: ó Deus, por que comigo? Alguém já se fez essa pergunta? Por que comigo? A gente não compreende. Porque por alguns momentos, às vezes eu também me faço perguntas, aos 26 anos eu tive um problema de saúde, ao invés de perguntar para que isso está acontecendo, eu fazia: por que comigo? Eu ainda jovem, naquela época. Eu ainda jovem, logo comigo. E aquele momento, quando passa também, ele vem me dizer que era para aprimorar o meu olhar sobre a vida e sobre os outros. Porque os hospitais continuam cheios de gente. As clínicas continuam cheias, mas na hora que acontece com a gente, parece que todo o universo se conspira e só existe o nosso problema. Talvez essas situações, quando acontecem, sejam uma forma do despertar para o outro, para o mundo, para a coletividade que a gente viva. E quando a gente vai aprimorando a pergunta, a gente não faz por que comigo, mas por que, para que isso está acontecendo comigo? Então, seu Y era assim. Muito triste, muito desesperado com aquele sofrimento, com aquele mau cheiro daquele lugar, daquela caverna, e a se indagar entre a bondade que ele considerava ter e a questionar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou merecendo isso? E ele não compreendia. Eu sou uma pessoa boa. Nisso, Deus, vendo o seu sofrimento, e Deus sempre será um Pai de misericórdia e de bondade. E é bom que nessa noite, embora todos já tenham isso em mente, mas que a gente vá ressignificando o conceito de Deus. Deus é um Pai de bondade, um Pai amoroso, que a gente sempre pense assim. Quando eu era criança, eu ficava achando que era o homem que ficava anotando no caderno. Imaginar que o Deus era um escrivão. Tudo que eu fazia de errado, ele lá anotando. Então eu tinha um certo medo. Às vezes eu gostava de fazer umas coisas erradas e ia para debaixo da cama. Mas aí a gente vai ressignificando Deus. Deus, ao ver seu Y naquele sofrimento, naquelas indagações e desespero, ele resolve, dentro da sua amorosidade, mandar que a fé fosse visitar seu Y. E lá chega a fé. E quando a fé chega, que alimenta, e eu vinha pensando: o que é fé? Aí também lembrei do caso daquele palestrante que vai fazer uma palestra sobre como fazer chover no lugar de seca. E a comunidade toda vai. Mas só um leva o guarda-roupa, o guarda-chuva. Só aquele acreditava. Ele não via nada. O céu continuava sem uma nuvem, mas ele acreditou que ia chover. Assim é a fé. E a fé foi lá visitar senhor Y. Acalmou ele um pouquinho. Conduziu ele à oração e deu um certo alívio. Mas, passado logo um tempo, olha ele no chororô. Alguém conhece alguém que só reclama da vida, que você gasta todo o seu palavreado e não adianta? A gente sempre tem alguém próximo assim. Um período eu tive uma amiga que não conseguia passar no vestibular. Mas eu também era meio azaradinha, porque todo ano ela não passava. Eu já tinha acabado o meu repertório. Eu não sabia mais o que dizer, mas ela reclamando sempre. Então a fé foi, Deus envia a fé. E em pouco tempo ele volta ao mesmo estado de reclamar, de se sentir injustiçado, de não compreender por que estava naquele sofrimento. E era muito sofrimento. Deus, novamente, nessa misericórdia absoluta, nesse amor absoluto, envia a esperança. Aquela vontade, aquela crença de que aquela situação ia passar, que o sol ia brilhar naquela caverna e um dia a luz ia chegar e ia acabar com aquela escuridão. E por um momento, ele tem um conforto, ele tem uma certa paz. Passa o tempo, olha seu Y de novo no mesmo lugar, no lugar da dor, no lugar da reclamação, no lugar do grande injustiçado. Tudo estava errado e ele era um injustiçado diante da vida. Então lá se foi a fé, lá se foi a esperança e Deus lá, amando
imparcialmente, novamente manda a Caridade visitar seu Y. E a Caridade chega lá com muita maternidade, muita amorosidade e acalma ele. Acalma, coloca ele no colo, dá aquele alívio e fica lá um pouquinho com seu Y, para que ele relembrasse as coisas da vida. Não demora muito, olha seu Y de novo na reclamação. Olha seu Y de novo falando do quanto era injustiçado. Por que esse ambiente aqui não tem luz? Por que esse mau cheiro? Por que essa sujeira? Por que essa escuridão? E assim, muitos de nós seguem o caminho da vida assim, reclamando, sem uma reflexão interna, sem fazer a viagem para dentro, porque a gente fica no externo, cobrando e culpando a tudo e a todos. E isso não é um comportamento muito difícil de ver, a gente vê no trabalho. A gente vê crianças, tem crianças que cedinho começam a apontar os erros, sempre é o outro. Aí o pai acha bonzinho, é o outro mesmo, não educa, o papel do pai é educar, porque as crianças já mostram a sua tendência. Então tem crianças que não assumem responsabilidades. Na família tem isso, no trabalho tem isso, nos amigos tem isso. Sempre há um culpado fora de mim e não dentro de mim. Ou seja, nada do que me acontece parece que eu estou alheia ao mundo. As coisas acontecem, mas eu estou aqui pura e santificada e nada eu contribuí para que isso aconteça. É sempre um chamado, essa reflexão de seu Y, para que nós observemos o nosso papel no mundo, na vida, na nossa vida pessoal, sobre as nossas mazelas internas. Mas continua seu Y, né? Vocês estão vendo onde está seu Y, na caverna, escura, triste, chorando, reclamando e falando da grande injustiça de Deus, em que pese a mão de Deus já tinha tocado nele de várias formas, mas ele não percebe e volta ao mesmo lugar da reclamação. Vendo tudo isso aqui, aí Deus, na sua infinita sabedoria, manda que a verdade vá visitar seu Y. E agora chega a verdade. Só que quando chega a verdade naquela caverna para visitar seu Y, a verdade, como eu disse logo no início, essa semana eu assisti o programa do Gugu, eu não assisto muito, mas essa semana eu assisti. Aí eu via que cada intervalo ele fazia uma recapitulação para quem ligou a televisão naquele momento. Eu vou fazer mesmo que Gugu. Para quem não ouviu a primeira parte, que era a pergunta o que é a verdade, e se dizia a verdade é a luz total. E essa luz total chega à caverna para visitar seu Y, como o quarto emissária de Deus. E a verdade, quando chega, faz uma coisa importantíssima. Faz com que seu Y se reconheça e se veja. E para a surpresa dele, quando a verdade chega e ele se vê, ele vê o corpo dele. E o corpo dele era só feridas, era todo aberto. E ele pôde perceber naquele momento que o que fazia aquele desconforto não era o lugar que ele estava, mas ele mesmo. E pôde ver, tudo que está acontecendo está aqui, no meu corpo, dentro de mim. E foi um choque para ele, como é um choque para a grande maioria entrar em contato com a verdade. Porque a gente já sabe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer que verdade e se libertar de quê? Libertar das nossas mazelas internas, das nossas prepotências, do nosso egoísmo, das nossas ingratidões, das nossas sombras. E não passar a vida toda como seu Y, se achando um injustiçado diante da vida. O que é que eu faço? Qual é o meu papel enquanto responsabilidade nesse mundo e na minha vida e na vida do outro? Só que a gente está falando assim, mas não foi o seu Y, quando tomou conhecimento. O que é que vocês acham que seu Y fez? Eu imaginei que ele ia pensar, bom, eu me reconheço agora e eu vou dar um jeito na minha vida. Foi o que seu Y fez. Tchan, 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 tchan. Seu Y vai
foge e vai buscar uma outra caverna. Pode uma coisa dessa? Ao invés de pegar aquela experiência e dizer, agora eu vou dar uma guinada na minha vida, não. Não teve seu Y a consciência da transformação, de chamar responsabilidade para si, para a sua vida. De compreender a verdade para se libertar. Porque para ele era melhor viver na ilusão. Trazendo a história de seu Y à nossa vida. Quantas vezes nós também fugimos e preferimos a ilusão a encarar as nossas verdades? Encarar aquilo que em nós precisa mudança. Aquilo que de nós requer transformação. Porque é confortável. É confortável não mudar, porque mudar requer coragem. Mas para se libertar, muitas das vezes, é preciso dar um salto de qualidade na vida. É preciso enfrentar os nossos medos, ou como eu digo, enfrentar os nossos bichos internos, que estão nos dando sentenças negativas, como medo, como ressentimento, como egoísmo, como a palavra errada, como concepções egoísticas diante da vida e, sobretudo, querendo ter razão e querendo a misericórdia de Deus, porque ainda sou muito boa. Não é assim que a gente pensa muitas das vezes? Quando, na verdade, a doutrina espírita vem nos chamar a responsabilidade. Mas qual responsabilidade? A responsabilidade sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Temos o manto do esquecimento enquanto misericórdia de Deus. E temos uma fé raciocinada, temos os dogmas da compreensão de que eu sou espírito, eu sou vida imortal, eu estou em processo de evolução. E eu preciso fazer o meu salto, a minha jornada interna, que é a minha transformação em mim mesmo. Não é a do vizinho, gente, não é a do vizinho, é a nossa. Não é a do marido ou da esposa, é a nossa. A grande beleza do espiritismo, da doutrina espírita, é esse chamado a si mesmo. Eu não preciso mudar nada. Eu não preciso mudar aquela caverna, eu preciso olhar para mim mesmo. Queria muito que seu Y, todo mundo queria, estava todo mundo torcendo por ele, né? Que ele tivesse a coragem, não, eu estou assim, eu vou para o médico, eu vou tomar um banho, eu vou passar um creme, eu vou para a luz, eu vou me curar. Mas ele não teve coragem. Eu lembro de um filme, eu sempre, lá em casa, chegou um tempo, acho que ninguém mais ia lá em casa, porque todo mundo que ia, eu botava para assistir esse filme, é muito bonitinho. Tem na internet, é Kirikou e a Bruxa Malvada, e a Feiticeira Má. Aparentemente ela é má. Aparentemente ela é má. Mas tem um momento, Kirikou é um maior barato, é uma criança, é um filme, é um desenho. E ele é bom sempre, ele é bom. Ele faz coisas grandiosas para a comunidade e tem a Feiticeira Má. E o grande desafio dele, para salvar a comunidade, ele tinha que ir buscar o grande líder da comunidade, que tinha sido trancafiado pela Feiticeira Má. Só que Kirikou teve essa coragem. Para isso, ele enfrentou diversas dificuldades e tudo, mas ele consegue chegar. E aí, quando ele consegue, que ele se vê com o líder da comunidade, que tinha sido preso, e ele conversa, aí ele faz. Aí o grande, que é o grande líder, e líder no sentido espiritual também diz assim, não, ela não é má. Ah, e como é que ela cortou a água? Ela não cortou a água. Aí Kirikou fica chateado. Daqui a pouco você vai dizer que ela é boa, que ela não cortou a água, que está tudo bem, que a comunidade está errada. Aí o sábio diz, ela não é má. Ela apenas sofre. Porque ela tem uma dor muito grande, que é um espinho cravado no meio da coluna. E como ela tem medo que alguém toque nessa dor, ela se protege. Foi um pouco o que seu Y fez. Ele não quis se confrontar com ele mesmo, porque muitas das vezes esse confronto nos leva à dor. Nos leva a um lugar incômodo. Mas é exatamente a nossa redenção, a nossa oportunidade, a nossa evolução e, sobretudo, a nossa cura. A cura que eu falo é a cura do espírito. E lá um dia, só para fechar o filme, para que vocês não fiquem curiosos,
já que seu Y não fez o que a gente queria, e a gente não vai ficar só contando coisas ruins. Quiricu tira o espinho, ajuda ela. E quando ela tira, que ela sai daquela dor, ela volta à sua natureza verdadeira e ela volta à sua bondade, porque aquele ser humano tinha uma dor. Muitas das vezes entrar em contato com a nossa verdade dói. Que é encarar. Por que na minha família esses padrões se repetem? Aí a gente começa a pensar, é o outro, eu não sei mais o que fazer, eu venho pular harmonia de manhã, de tarde, de noite, parece que Deus não está me vendo. E a gente ainda se acha assim, né? A gente vem para aqui ler e acha que tem um salvo-conduto e a grande proteção. A grande proteção é a reforma de dentro para fora. A grande proteção é o quanto a gente dá o salto quântico da transformação pessoal. É enfrentar. Isso está acontecendo. E aí no livro, só um pouquinho de família, Joana de Ângeles fala dos sinais de alarme quando começam a acontecer na família. Brigas repetidas, normalmente é por bobagem. Ninguém briga por grandes coisas no dia a dia. É a mesma coisinha chata. Daqui a pouco começa a confusão e ninguém controla mais. É a nossa impaciência, é uma bobagem de uma pasta que não foi fechada, pode gerar um problema logo ao amanhecer e o dia começa ruim. Então, no livro SOS Família, ela vai elencando os sinais de alarme que pode estar acontecendo na sua casa. Por seu Y, os sinais de alarme passam e ele não está nem aí, ele vai procurar outra coisa. Mas uma pessoa mais antenada, e nós somos mais antenados, já estamos entrando em contato com esclarecimento, a gente dá uma parada. Porque isso está acontecendo. Será que isso eu tenho alguma coisa a ver? Para começar, tem. Ninguém anda no mesmo grupo, com as mesmas pessoas à toa. Tudo é uma sintonia e é uma necessidade. Estamos juntos por algum motivo. Em qualquer lugar, com aquele trabalho, aqueles colegas maravilhosos, tudo santo, ninguém está competindo com você, todo mundo trabalhando, fazendo sua parte, né? Assim, mundo paradisíaco, um chefe maravilhoso, você nem precisa de aumento, ele já reconhece seu trabalho. É isso mesmo, a gente escolheu essas pessoas. Aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos maravilhosos, cunhado, sogra, tudo para isso. A gente escolheu, só que a gente esqueceu que escolheu, mas a gente está ali por uma necessidade da nossa experiência espiritual. E aí Joana fala dos sinais de alarme, que são esses pequenos desconfortos na relação. Se a gente fosse se comportar como seu Y, a gente acha que está tudo bem, a culpa é do outro mesmo. A caverna está escura, eu não mereço isso. Por que isso? Porque Deus me abandonou. Eu, uma pessoa tão boa, tão santa. E tem gente que fala isso, como todo mundo se acha bom e santo, né? É a divindade mesmo manifestada. Mas uma pessoa mais atenta ao ensinamento vai pensar: será que a minha conduta nesse grupo tem contribuído para essa desarmonia? Ou será que se eu fizer algum outro movimento eu posso ajudar no caminho da luz? Essa é a ideia que a gente queria que seu Y pensasse. E muitas das vezes a gente também se encontra nesse mesmo lugar de seu Y, reclamando do Pai, reclamando da existência, não entendendo por que os processos acontecem comigo. Em centro espírita é uma maravilha. O obsessor, meu Deus do céu, que povinho que é injustiçado. Porque parece que eu estou aqui, ele está ali, ele vem me pegar e ele vem me prejudicar. Mas eu não era para atrair, porque eu sou uma pessoa boa. Aí vem o livro Segurança Jurídica e diz: como é que se resolve essas questões? E a maioria de quarta-feira, uns vêm fazer tratamento sabendo quem você é. Se você sabe quem você é, e se por outro lado você vem aprender que você só atrai pessoas iguais a você, você começa a se melhorar e não vai mais atrair nada que não seja tão igual e tão bom quanto você. E aí a gente vai se resolvendo.
Ele diz assim, que tem um ditado: diga-me quem tu és, diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Assim? Aí ele faz o diferente. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Isso serve para a espiritualidade. Então, pense, será que eu estou atraindo ele ou ele está me atraindo? O que é que eu preciso mudar em mim? Que ainda sou capaz de vibrar nessa mesma sintonia. Porque, embora sendo espírita, porque, embora já entrando em contato com o Evangelho do Cristo, quando vejo aqueles programas santificados na televisão, a minha mente se coaduna e vibra naquele sentido. Tem que pensar nisso. O que é que a gente está vibrando para o mundo? O que é que a gente está vibrando para o outro? O que é que a gente está conformando o nosso pensamento numa sociedade que está exigindo de cada um uma postura cristã, uma postura evangelizada? Senão a gente fica igual a todo mundo. Fica igual a todo mundo e a gente tem que fazer o diferencial do mundo, sim. Aquele que já conhece a verdade. Aquele que já tem o esclarecimento. Tem que botar a luz, não botar a luz debaixo do alqueire, como tem no Evangelho, mas tem que brilhar. Brilhar, sobretudo, a nossa luz. Brilhar, sobretudo, o quanto a gente pode ir se curando por dentro. Todos nós necessitados da misericórdia do Pai, no processo de evolução, todos nós estamos evoluindo. E nessa caminhada, que é essa existência aqui agora, o que eu posso fazer por mim mesmo? O que eu posso fazer por mim mesmo que ninguém pode fazer? Há um lugar da transformação que é só nosso, que passa pela nossa decisão, que passa pela nossa vontade. Sobre compreender o que é bem e o que é mal. E outro dia eu estava ouvindo um conceito sobre o bem é. O bem é você ter a oportunidade de praticar o mal e poder escolher fazer o bem. Ter uma conduta moral, uma conduta mental de que eu já posso escolher o que eu faço. Eu já sei que eu não quero fazer isso. Eu posso fazer. Mas o meu espírito já chegou a uma compreensão de que isso não me cabe mais. E começar a fazer a jornada para dentro. A botar a luz na caverna que seu Y perdeu a oportunidade. Quando a verdade chega. A verdade que vai nos libertar. Libertar de nossas dores. Libertar de nossos defeitos. Libertar daquilo que não nos conduz a uma melhoria na vida pessoal. Fazer a nossa viagem interna. Comece a esquecer todo mundo. Essa coisa, é porque foi meu pai, é porque foi minha mãe, até foi. Ah, porque foi meu marido. Todo mundo, parar de culpar todo mundo e começar a ter uma conduta correta, como aquele caso que todo mundo já conhece, mas eu vou repetir, que é numa festa, uma reunião de empresa. E aí tem uma atividade que é, você agora vai conhecer quem está atrapalhando o seu sucesso. Aí passa um chapéu e vai passando por cada pessoa. E cada pessoa olha e sai em silêncio. Aí vai passando para outra. O que tinha naquele chapéu? Um espelho. E cada um se via. Da mesma forma, quem está atrapalhando a nossa caminhada evolutiva, se não nós mesmos? Será que é o outro? E será que eu dou tanto poder ao outro para ele dizer o que eu vou fazer ou não fazer nessa minha jornada? O que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu posso fazer nesse encontro do Cristo interno que há em mim? O que eu posso retirar que não mais me serve? Porque diante da dor, tenho que estar numa postura mendiga de reclamar, de pedir, e não tenho uma conduta de vida, de luz, de dizer que eu posso fazer a minha alquimia, a minha transformação interna. Porque diante de tanta desarmonia na minha casa, eu não posso dar o primeiro passo para melhorar esse ambiente? Por que não sou a primeira a pedir desculpas? Por que não tenho a jornada do herói que é me curvar diante do outro e não precisar ter razão? Porque a gente ainda é alimentado por nossos orgulhos, nossas vaidades, que ficam querendo explicar. Eu digo, por quê? Não sei se vocês já têm pessoas, e a gente também é assim,
Não estou falando, eu estou na minha jornada interna e a minha é complicada. Eu e seu Y, ó, a gente está bem parelhado. Quando, não sei se vocês já observaram um atrito, ou entre amigos, entre pessoas. Aí quem está na confusão, passa 1 hora te explicando por que aquilo aconteceu. Porque ela quer ter razão. Quer ter razão para se irritar, quer ter razão para odiar, quer ter razão diante do outro. E por que fazer esse esforço? Porque a nossa natureza divina sabe que o caminho natural da vida é o do amar. Então, para justificar não fazer isso, a gente gasta muito tempo, porque a gente não cede ao nosso Deus interno, que quer harmonia com o outro, que quer harmonia interior. E principalmente quando essas pessoas são pessoas que a gente ama. A gente passa horas explicando. Eu trabalhei uma época com terras. E de vez em quando a gente ia resolver conflitos. Quando era entre pessoas da mesma família, era um problema. Porque era tanta mágoa acumulada, era tantas razões, era tanto ego, que o problema não era mais a terra. Não tinha uma conduta técnica, era a conduta do sentimento. E do sentimento negativo, de querer ter razão para não amar. De querer ter razão para ficar em desarmonia com o outro. Quem tem a jornada do herói é a jornada do interno. O quanto eu posso mudar para mim mesmo. O quanto posso tirar das minhas entranhas aquilo que não me serve. E o que é que cada um tem? O que é que eu tenho, meu Deus, que eu posso melhorar? E essa melhora não vai depender de ninguém. Essa relação sou eu e meu espelho. Essa relação sou eu e eu mesma. E nessa relação, nesse olhar-se para dentro, não estamos falando em culpa. Não é para ninguém sair daqui culpado, não. A ideia é, eu agora me olho, eu agora me vejo, vamos voltar para seu Y. Agora eu percebo que esse mau cheiro dessa caverna não foi colocado por ninguém. Sai de mim. E essa caverna, essa escuridão representa o quanto nós, quando não conhecemos a verdade, entramos nessa ilusão. Isso é a caverna, é o escuro, é aquilo que a gente não vê. E quando ele vê que ele se defronta com o estado dele, o que é que a gente espera em uma conduta da viagem interna? O que é que eu vou fazer para me curar? E perceber, não é o mundo externo que está me causando mal, é o meu mundo interno. E compreendendo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar culpada? Não, não é para entrar na culpa, é para entrar na reforma interior, é para entrar na autotransformação, é para retomar o caminho do divino em nós. A ideia é essa, largar o fardo pesado, porque meu fardo é bem leve e meu jugo é suave, assim diz o Cristo. É retomar a caminhada com a dignidade interna do alto amor. Fiz isso até agora porque não conhecia a verdade. Fiz isso até agora porque não sabia que entre negativos e positivos eu podia fazer diferente. Mas agora eu já sei. E agora eu vou fazer. Posso agora tomar a decisão de ter uma jornada interna de harmonia na minha casa. Porque eu não preciso me validar nos conceitos do outro. Eu sei que o melhor é uma harmonia interior. Posso entrar no meu processo de auto-perdão, ir retirando culpas, retirando medos, retirando intolerância. Posso fazer a alquimia do falar corretamente. Quantos de nós criamos vários processos difíceis porque não cuidamos de uma coisa simples, do falar com o outro? E é uma fala que sai parecendo faca, parecendo objeto pérfuro cortante, quando a palavra pode ser macia, pode ser edificadora, pode ser pensada, pode ser amorosa. Então, é essa jornada do interno que a gente quer que seu Y faça. Mas seu Y não vai fazer agora. Vocês já viram isso, né? No livro que vocês vão ler, que é Jesus no Lar, ele foi para uma outra caverna, porque ele, momentaneamente, preferiu ficar na ilusão. Teve medo. Teve o mesmo medo do filme da feiticeira, que tinha uma dor muito grande e não queria tocar.
Mas a ideia é que um dia ele vai fazer a transformação dele, porque nós estamos no processo evolutivo. O que nos interessa aqui agora não é mais seu Y. Somos nós nos nossos processos de vida. Desse evangelho que eu falei no início, que tem gente que sabe os capítulos e versículos todos. Um dia eu vou chegar lá, mas certamente não nessa encarnação. Mas sabendo de tudo isso, aonde eu internalizo isso em mim? Para que serve conhecer, se não para se libertar? Por isso que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quem? De você mesmo, das nossas incompreensões, das nossas ilusões. A verdade que liberta é a nossa verdade interna. Nos libertar daquilo que não nos serve mais. Começar a ter uma postura edificadora diante da vida e diante de si mesmo. Secar as lágrimas ou deixá-las cair de vez em quando, mas andar para a frente e para o alto, caminhar para a luz, caminhar no nosso processo interno de nós mesmos para o bem, para a luz. Emmanuel diz assim, Emmanuel, que é era o mentor de Chico, ele dizia, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das vicissitudes da vida, persista no bem. Persista no bem sempre. Não fiquemos buscando razões para sair da trilha da nossa luz interna. Não deixe que o mundo externo conduza a nossa vida, mas que criemos coragem e couraça interna para viver na luz. Viver na luz no mesmo lugar que a gente está. Não é para ninguém se mudar de casa, nem mudar de trabalho, não. Aqui e agora, com essas mesmas pessoas, com esse mesmo cenário, eu descobri que quem está com problema sou eu, que quem precisa fazer a viagem interna sou eu. E não vou fugir para outra caverna. Vou tentar me curar. Vou tentar cuidar das minhas mazelas internas e caminhar na luz. Se cada um de nós tomar essa decisão, que é a decisão diferente de seu Y, que é a decisão da visita da verdade de que fala Neio Lúcio, há um passo muito importante para uma atitude de responsabilidade sobre si mesmo, mas uma atitude muito importante na parceria com o divino em nós. De sair dessa inércia de que tudo e todos são culpados sobre tudo e ter uma responsabilidade no viver. Vejo, voltando à educação e à criança, que muitos pais, também porque têm uma atitude de seu Y, estimulam crianças a não terem responsabilidade sobre a vida. As crianças brigam, batem outras na escola e ainda querem proteger o filho. Não faz com que ele consiga ver essa visita da verdade, desde criança, que é assumir a sua vida, assumir os seus compromissos, assumir as suas atitudes. Isso no processo de amorosidade. Não é para ninguém aqui sair daqui se sentindo culpado, como disse anteriormente, mas se acolhendo no amor. Se acolhendo na visita da luz que chega e abre portais nossos de autotransformação, de uma caminhada mais leve, de ir largando o que não serve na caminhada e caminhar para Deus, para a manifestação do nosso Deus interno. Para de reclamar, para de se lamuriar e assume o comando da sua vida. Porque ninguém pode assumir a nossa vida senão nós mesmos. Ninguém pode ser culpado do meu mundo externo senão eu mesma. E a partir daí ter uma parceria de verdade com a luz. Ter um autocompromisso, responsabilidade no viver, responsabilidade, tomar conta de si mesmo. Não sair como uma folha ao vento, deixando que as coisas aconteçam. Joga para lá, joga para cá. Que eu acho que aqui não tem ninguém, mas que a gente pare de reclamar. Eu já contei aqui uma vez, eu tenho uma amiga que de vez em quando eu encontro ela no salão lá do bairro. E é um fenômeno, ela é um fenômeno maravilhoso. Quando ela chega no salão, todo mundo quer puxar uma cadeira ou quer pegar um livro, porque ninguém aguenta. Ela só reclama. Mas não adianta, você não muda o perfil. Você pode falar do que quiser, ela volta para o mesmo lugar. Acho que todo mundo conhece alguém assim. Você está dizendo, tá doendo, aí você quer, bota um gelo. Não, essa dor não passa.
Não tem jeito. Mas vai ao médico, não. E tem gente que até que vai ao médico, mas fica chateado quando não dá um probleminha no exame. Eu já vi e foi coisa, viu? Então, tem que dar uma melhorada no viver. Essa minha amiga é um processo. Então, que a gente resolva nosso viver. Que esse viver seja leve, porque viver no Cristo, viver na responsabilidade da nossa vida, nos dá uma liberdade fundamental. É não delegar ao outro a minha vida. É não deixar o outro comandar os meus processos, mas ser senhor de si mesmo. Isso acontece por minha responsabilidade. Isso acontece, eu poderá mudar a partir de mim. É isso que seu Y precisa compreender na jornada dele. Que saiamos daqui não como seu Y, mas como seu Z, Y, W, Z. A gente tira seu Y e vai se reenergizando. Vai criando coragem. Vai criando atos heróicos. Auto-perdão, auto-amor. Uma vida de concórdia, uma vida harmoniosa, uma vida focada no bem, focada na luz. Uma vida de coragem, que para mudar para a luz é preciso coragem. Para se perdoar é preciso coragem. Porque muitas das vezes estar no lugar da caverna, no escuro, nos dá a comodidade da miopia, do não enxergar como as coisas acontecem. E esse não enxergar não provoca mudanças. Se não provoca mudanças, nós não crescemos. E se é uma sentença divina, todos nós estamos evoluindo. Todos nós um dia seremos espíritos puros. A ideia é, quando é que eu tomo a decisão de começar a caminhar na luz? A ideia é, que hora de verdade eu vou assumir esse meu compromisso de crescer em mim e para Deus? E por consequência, quando isso acontece, há um mundo externo que se irradia a partir de nós. Ninguém voltará a ser o mesmo quando experimenta perdão, quando experimenta amor. Há uns dias, eu atendi uma pessoa lá no meu trabalho, uma menina jovem, e ela me contava de uma dor na perna. Ela está com um problema até muito difícil de angiologia, uma úlcera. Ela deve ter uns 20 e poucos anos. E ela me falava dessa situação. Aí uma hora eu perguntei, por que você quer ficar doente? Por que você não se cura? E ela disse, eu nunca pensei nisso. Muitas das vezes a vida da gente está cheia de artimanhas e de manhas. A ideia é que a gente perca as nossas artimanhas, que tome uma conduta proativa no viver, que saia da caverna, que chegando à luz que a gente se cure, que a gente se trate muito bem, mesmo com as feridas, que a gente se cuide muito bem, que a gente coloque uma pomadinha, que a gente vá ao médico, mas que a gente se cure e entenda que a caverna não estava fora, estava dentro. E entenda também que vai estar sempre a amorosidade do Pai a te visitar, ou em forma de fé, ou de esperança, ou de caridade, ou de verdade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que dê a coragem de, vendo a verdade, fazer o caminho da autotransformação. Muita paz. Agradecemos, Rose, pelos importantes esclarecimentos. Informamos que a seguir teremos a visualização terapêutica, etapa que faz parte do tratamento. Então é muito importante que todos permaneçam no auditório. Vamos agora continuar na sintonia da palestra, sentar confortavelmente para a oração e o passe coletivo. Pedimos aos médiuns passistas que possam se posicionarem. Agradecemos, amigo Jesus, pelos ensinamentos desta noite, pela assistência dos espíritos amigos e por tua proteção. Envolve os nossos irmãos passistas
que nos passarão através do passe coletivo os fluidos necessários ao nosso refazimento físico, mental e espiritual. Que estejamos receptivos às mudanças para o nosso fortalecimento. Que possamos compreender, Mestre Jesus, a responsabilidade de cada um na saúde e equilíbrio de nós mesmos. Que façamos a nossa parte na certeza que o Teu amparo estará ao nosso alcance, hoje e sempre. Que a Tua paz esteja conosco, que assim seja.